Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ANAGcast. Eu sou Gilberto Borer, sou gerente de vendas na ANAG Imóveis e estou neste mercado desde 2006, ou seja, já se vão ali 19 anos neste mercado. E você sabe, o mercado, né? Todo esse tempo no mercado, a gente vê que tem fases esse mercado. E a gente vem trazendo sempre as informações de primeira mão para vocês. Hoje, o assunto do momento, e que está movimentando bastante o nosso mercado imobiliário, é exatamente a nova faixa, a faixa 4, do programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa que hoje está mais voltado assim, à classe média pelo governo federal. Então, nada melhor do que trazermos uma especialista na área para tirar as nossas dúvidas e as dúvidas dos nossos clientes também, dos corretores envolvidos na área. Eu estou falando então da Paloma Ávila. A Paloma Ávila trabalha na MAN Crédito Imobiliário. E eu gostaria que você então se apresentasse aí para o nosso público, falasse um pouquinho de você, da tua experiência na área. Claro, obrigada pelo convite, Gilberto, obrigada pelo convite, ANAG. Então, eu sou a Paloma, como já foi apresentada, eu trabalho nessa área de financiamento habitacional há 12 anos, então eu ingressei em 2013 na MAN, que é essa empresa que hoje é parceira da imobiliária, e nós trabalhamos com foco no financiamento habitacional. Então, justamente para trazer para o cliente uma melhor análise, uma melhor escolha para quando ele for definir realmente o imóvel para compra. Que legal, que legal. É muito bom tê-la conosco. Obrigada. E vamos lá nesse bate-papo que vamos fazer aqui. Eu espero que seja bastante esclarecedor para todos que estão nos acompanhando. Com certeza. Vamos lá, a gente vai dividir essa nossa conversa, nosso bate-papo em 4 blocos, tá? O primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a nova faixa, né? A nova faixa. Segundo bloco, regras e critérios de participação. Terceiro bloco, limites, prazos e as taxas. E, por fim, algumas dicas importantes para quem pretende, né, participar desse programa, quem pretende pegar esse crédito, dicas fundamentais para você se preparar para facilitar a vida de todos e você se enquadrar aí nesse novo programa, ok? Mesmo. Então, voltando aqui, vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. O que muda, então, Paloma, com esta nova faixa anunciada pelo governo federal? E quem já foi beneficiado com subsídio? Ele pode participar? Como que fica isso? Hoje, qual que é a nossa principal mudança com essa nova taxa de juros, né? Com essa nova faixa? Então, a gente teve uma ampliação muito grande na porcentagem de imóveis que vão poder ser enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre os valores, né? Mas hoje a gente teve essa maior mudança. Então, o cliente, ele vai ter uma abrangência maior em questão de renda para poder se enquadrar nesse programa, e os imóveis que antes não poderiam ser enquadrados muito, agora a gente vai poder fazer esse enquadramento. Então, esses imóveis vão poder ser inclusos no programa Minha Casa Minha Vida, com o cliente tendo hoje uma taxa de juros diferenciada e condições melhores de financiamento. Sobre a segunda pergunta, os clientes que já tiveram subsídio, eles vão poder adquirir o imóvel nessa modalidade, eles só não vão ter novos subsídios, que é o desconto que o governo aplica no valor da entrada. Mas o enquadramento na modalidade Minha Casa Minha Vida, se esse cliente já vendeu o imóvel que ele possuía, né? Porque o Minha Casa Minha Vida, ele é um auxílio para moradia. Então, se esse cliente ele se enquadra nas regras do uso do programa, ele vai poder adquirir mais de uma vez nessa modalidade, sem problemas. Legal, ótimo. E nessa nova modalidade, ela é voltada para qual faixa de renda? Então, essa modalidade, na nova faixa, né, que a gente tem agora, ela é para renda de 8.600 a 12.000. Então, é uma faixa da classe média, né? Como você colocou. Então, a gente chama de faixa 4 para facilitar, mas no próprio simulador do banco ele tá Minha Casa Minha Vida classe média, que é para a gente atender essa faixa da população que antes acabava sendo... não tinha uma taxa de juros diferenciada, né? Ela acabava... com condições um pouquinho menos atrativas do que os clientes, né? Na modalidade do Minha Casa Minha Vida.
E de onde vem, né, esta linha de crédito? Vem da Caixa? Tem outros parceiros também? Essa linha de crédito, assim como as outras faixas do Minha Casa Minha Vida, elas são liberadas com recursos do Fundo de Garantia. Então, são recursos que os trabalhadores possuem lá guardados, né? E que são usados para auxiliar outros trabalhadores a adquirirem imóveis. Então, a gente usa esse recurso para os financiamentos. A Caixa e o Banco do Brasil podem financiar imóveis no Minha Casa Minha Vida. Mas na faixa 4, só a Caixa vai atuar. Então, vai ser uma taxa exclusiva da Caixa Econômica. Que legal. É muito legal. Que bom, né? Porque muitas pessoas que não antes se enquadravam, agora vai poder. E é muito importante realmente essa nossa conversa para esclarecer, até porque tem pessoas que provavelmente vão estar nos ouvindo e acham que não tem condições de comprar. E talvez esta conversa você vai falar assim, puxa vida, eu consigo me enquadrar. Isso É mesmo. interessante que alguns anos atrás, o meu irmão, a gente tinha uma conversa, e aí eu comecei a comentar para ele, e ele falou, puxa vida, mas você acha que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. E aí a gente conversou e indiquei, né, para especialista, né, lá de vocês. Ele fez a simulação, deu certo, comprou e ficou feliz com a aquisição. Ai, que maravilha. Mas vamos continuar aqui. Esta nova faixa, então, ela vale só para imóveis novos ou também esses imóveis prontos, de terceiro já usados, eles se enquadram? Como que é que funciona? Essa nova faixa, ela vai atingir tanto os imóveis novos quanto os imóveis usados. Então, a gente vai ter uma abrangência muito grande. Então, os imóveis usados, que nós tivemos algumas condições diferentes no ano passado, algumas mudanças que acabaram dificultando o financiamento, agora voltaram a estar aquecidos no mercado. Então, tanto imóveis novos quanto usados podem ter um enquadramento nessa nova modalidade. Que legal, olha. Sim, que bom. Essa é bom. uma informação relevante para os corretores também, né? Não somente aqueles que trabalham na área de lançamentos, mas o imóvel, os que trabalham na área de prontos. Que legal. E para permuta, né? Hoje a gente sabe que o mercado está voltado bastante para permuta. Também é possível utilizar? Como é que funciona se a pessoa tem um imóvel, quer colocar, o que ela tem que fazer, enfim. Dá para fazer isso? Pode ser feito sim. Então, às vezes o cliente está dando aquele imóvel dele que ele já possui como entrada e precisa fazer o financiamento da diferença do valor. Então, esse cliente, ele pode transferir o imóvel que ele possui hoje para o vendedor, né? Para o vendedor que vai ficar com o imóvel. Assim, ele vai comprovar que ele não tem mais um imóvel no nome e ele vai poder se enquadrar nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente pode fazer esse enquadramento sem problemas, desde que a gente apresente este documento, né? Que é o documento da matrícula do imóvel, comprovando essa transferência, a gente pode fazer sim. E para você, cliente que está ouvindo, né? Fique muito tranquilo, porque nós da empresa ANAG Imóveis, a gente faz um contrato de compra e venda, assessorados pelo jurídico, e ali fique tranquilo, porque daí você transfere esse imóvel para o dono do imóvel que você está querendo adquirir, em contrato, tudo certinho, tudo com segurança total, e aí então você dá a entrada no financiamento. Isso mesmo. Qual o prazo, mais ou menos, assim, você imagina, uma vez que saiu este imóvel do nome do atual proprietário, né, para depois você dar entrada realmente nesse processo lá? Não, é muito rápido. Então, a matrícula finalizada no registro de imóveis com a comprovação da transferência, nós já podemos seguir com o processo de financiamento. Então, é um processo muito rápido. Nós não temos um período de carência, que o cliente precisa ficar sem financiar. Então, ele já pode seguir com o financiamento logo depois da transferência. Próxima pergunta. Qual o valor máximo do imóvel que pode ser financiado nesta nova faixa? Perfeito. Então, nós ficamos muito felizes com essa notícia, com essa atualização do valor do imóvel, porque antes o Minha Casa Minha Vida para imóveis novos eram de até 350 mil, e imóveis usados até 270. E a nova linha trouxe imóveis até 500 mil, então a gente teve uma abrangência muito grande nos valores, né? A gente teve um aumento significativo nesse valor para que a gente possa incluir o cliente no Minha Casa Minha Vida. Imóveis, tanto novos como usados, todos se enquadram até 500 mil. Isso Puxa, mesmo. que excelente. Ótimo. Nessa nova modalidade também, qual é o percentual, então, de financiamento sobre o valor total do imóvel? Na questão de percentuais, nós temos uma diferença entre imóveis novos e usados. Nos imóveis novos, nós podemos financiar até 80% do valor do imóvel. E nos imóveis usados, na faixa classe média, que é a faixa 4, até 60%.
que antes eram 50%. Então, a gente teve essa alteração também, então, na porcentagem. Bom, excelente. Né? Então, imóveis novos 80% e imóveis usados 60% de financiamento. Isso. A diferença, obviamente, o cliente, né, se tiver um imóvel tá de permuta, como a gente já falou, ou ele tem que, né, fazer o aporte ali na assinatura do contrato, então vai se preparando aí. Isso mesmo. Beleza, então agora indo para o segundo bloco de perguntas, né, sobre regras e critérios de participação. É só para quem vai comprar o primeiro imóvel, ou se a pessoa já tiver aí um imóvel em seu nome, ele ainda pode participar desse programa? Como é que funciona isso? Minha Casa Minha Vida, como eu já comentei anteriormente, ele é esse auxílio para moradia. Então, o governo ele libera taxas e condições diferenciadas justamente para o cliente que não possui imóvel para residir. Por conta disso, nós temos algumas regras diferentes nessa modalidade. Então, no Minha Casa Minha Vida, se o cliente já tem um imóvel na cidade ou na região limítrofe da cidade em que ele mora e em que ele trabalha, ele não poderia adquirir um novo imóvel nessa modalidade, né? Caso esse cliente ele tenha um imóvel fora da região limítrofe, que está quitado, né, e hoje ele mora e trabalha aqui em Joinville, ele vai poder se enquadrar nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida sem problemas, porque hoje ele não teria imóvel na cidade para residir, né? Então, um cliente que possui imóvel em Curitiba, São Paulo, esse imóvel está quitado, e hoje ele consegue comprovar, né, a residência e o trabalho em Joinville, ele pode fazer aquisição nesse programa, não teria problema. Legal, excelente. E caso ele já tenha um financiamento, né, em seu nome, por exemplo, de um carro, né, algum outro tipo de financiamento, ele pode ainda usar essa linha de crédito também? Como é que funciona isso? Então, financiamentos comerciais, como financiamento de veículo, consignados, empréstimos, não são um impeditivo para o financiamento, desde que esse cliente tenha renda, né, margem de renda para assumir todos esses compromissos. Não seria um problema. O único impeditivo que nós temos é se o cliente já tem um financiamento habitacional. Então, o financiamento habitacional em âmbito, em todo o território nacional, ele não pode ser incluso na taxa do Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, teria só essa particularidade. Mas outros tipos de empréstimos não é um impeditivo para a liberação de financiamento. A gente sabe, né, que o governo tem feito alguns tipos de lançamento de programas, como, por exemplo, o saque aniversário do FGTS. Aqueles que aderiram, né, ao saque de aniversário, eles ainda poderiam utilizar essa linha de crédito também? Podem utilizar sim. Então, a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida não tem nenhum impeditivo referente ao FGTS, né, estar sendo usado como saque aniversário. A única questão é que se o cliente, né, se esse trabalhador quiser usar o fundo de garantia para pagamento da entrada ou de parte da entrada, caso ele tenha feito o empréstimo saque aniversário, que é quando ele antecipa valores do saque aniversário, ele acaba ficando com parte do saldo ou o saldo total bloqueado. Então, ele vai ficar impedido de usar o fundo de garantia como entrada. Mas enquadrar na taxa do Minha Casa Minha Vida, ele pode ser enquadrado sem problemas. Entendi, ótimo. Falando agora um pouquinho a respeito de limites, prazos e taxas, né? Qual é o tempo máximo de financiamento para esta nova modalidade? O prazo máximo é de 420 meses, 35 anos. Então, é uma abrangência bem alta. O cliente ele pode fazer o financiamento no prazo total e, ao longo do tempo de financiamento, fazer as amortizações para diminuir o prazo, né? Fazer a diminuição dos juros. Então, ele pode adquirir no prazo máximo, né? Para que a prestação fique confortável e depois ele pode seguir fazendo as amortizações. Tá, ótimo. E falando ainda agora sobre taxas, né? Quais são as taxas de juros para essa nova modalidade? Tem alguma diferença sobre as outras faixas também nesse crédito? No Minha Casa Minha Vida, hoje, nós temos as 4 faixas, né? Então, a faixa 1 e 2, onde nós temos taxas de juros menores, que é de 4,25 até 6,6 ao ano, né? A faixa 3, que ele vai de uma taxa de 7,66 ao ano. E a faixa 4, a gente está com a taxa de 10%, tá? Então, a taxa de juros. Como fazendo um comparativo, o juros efetivo está 10,43, 10,49 para essa faixa, tá? Se nós compararmos com a modalidade hoje do SBPE, que é a nossa faixa fora do Minha Casa Minha Vida, né? As taxas estão próximas na faixa 4 com o SBPE.
Hoje o SBPE nós estamos trabalhando com 10,39 ao ano, né? Só que no SBPE, que é essa nossa outra modalidade, às vezes o cliente precisa financiar na Price, que é a nossa linha de amortização, que acaba, às vezes, liberando mais financiamento. E no SBPE ele libera até 50%. Então, no Minha Casa Minha Vida, o cliente ele vai ter essa facilidade maior de financiar nesse outro sistema. Tá, ótimo. Além da criação aí da faixa 4, né? Houve algum tipo de ajuste também nessas outras faixas de programa? Tivemos sim. Então, nós tivemos o aumento nas faixas de renda das outras modalidades, das outras faixas do Minha Casa Minha Vida. Então, a faixa 2, onde antes a renda máxima para se enquadrar era até 4.400, foram para 4.700, então a gente teve esse aumento. E na faixa 3, onde a renda era até 8.000, ele aumentou até 8.600. Então, a gente teve esse aumento nas faixas, o que auxiliou os clientes agora a uma inclusão melhor em questão de taxa de juros. Então, muitos clientes que nós atendemos antes da mudança, agora acabaram entrando numa taxa de juros um pouquinho melhor. Então, eles acabaram tendo uma diminuição na taxa nesse meio tempo, com os processos em andamento. Excelente. Falando um pouquinho agora, já como umas dicas, né, para quem pretende vir e aderir a esse novo programa, né? O que você acha? Esse novo incentivo, como que ele vai impactar o nosso mercado e de Joinville, aqui da região, na tua visão? Olha, na minha visão, ele veio justamente para fomentar, né, as vendas de imóveis. Então, o mercado, que já é muito aquecido em Joinville, né, a nossa cidade ela tem esse diferencial de crescimento absurdo, ele vai aumentar muito mais, né? Na nossa percepção, nós já começamos a receber mais processos, mais propostas, muitos clientes procurando essa nova linha de crédito, e nós acreditamos que nesse ano, ao longo desse ano, vão acontecer novas procuras, e isso pode acarretar, né, em aumentos de valores de alguns imóveis. Então, nós sempre conversamos com os nossos clientes lá que a hora de comprar é agora. Então, não deixar para depois, né, porque a gente não sabe o quanto isso vai impactar em valores no mercado. Sim, excelente. E, na verdade, né, a gente que é do mercado aí há muito tempo, alguns hoje ainda pagam aluguel, né? Então, vale a pena você fazer um contato com a MAN, Crédito Imobiliário, falar com a Paloma ou alguma outra pessoa que ali trabalha e verificar, porque às vezes você se enquadra, né? Pode comprar, sair do aluguel, que é o sonho de todos, né? É ter o seu próprio imóvel, né? E vale a pena realmente fazer essa simulação. Com certeza. Qual a sua dica principal para quem então quer se planejar, né, para comprar um imóvel nesta nova faixa aí? Claro, então a programação que nós falamos para os clientes muito, a questão de se programar financeiramente e cuidar muito com as questões de dívidas no CPF. Hoje nós acabamos tendo muitos clientes que chegam ao escritório possuindo o valor de entrada para pagar para a negociação, mas acabam tendo pendências cadastrais no CPF, e isso acaba impossibilitando a liberação de financiamento, né? Então, o cliente que está à procura de um imóvel, tentar verificar se ele não tem nenhuma pendência hoje, nenhuma restrição, algo nesse sentido. E também, se esse cliente já tem financiamentos, empréstimos no nome, e que possam impactar nessa aprovação do crédito. Claro que caso o cliente não veja isso antes, quando ele chega no nosso escritório, a gente vai fazer essa verificação com ele, a gente vai alinhar as informações e, se for necessário, ele vai ter que ajustar algumas questões financeiramente para aprovação do crédito. Lembrando que todos os nossos corretores têm o contato da MAN, né? Então você fala com o corretor, ele já passa o contato, manda ali alguns documentos, né, que são necessários, e essa próxima pergunta, né, o que costuma, às vezes, travar, né, e o que o cliente realmente precisa fazer para agilizar tudo? O que é o ideal aí? O que normalmente costuma travar a parte da liberação de financiamento seriam realmente as pendências cadastrais ou comprometimentos financeiros, e às vezes o cliente realmente ele acaba não nos entregando a documentação completa, que é muito importante. Então, para aprovação do crédito, nós pedimos uma lista de documentação, né, para esse cliente,
E é uma lista de documentos que ele tem em casa, é muito simples. Então, para análise de crédito hoje, nós vamos pedir a documento de identificação, que vai ser o RG ou a CNH desse cliente, o comprovante de estado civil, que vai ser a certidão de nascimento, se ele for solteiro, a certidão de casamento, se ele for casado, ou a de casamento com averbações, né, se ele já tiver tido um divórcio ou ele tiver um óbito do companheiro, a comprovação de residência atualizada, e os comprovantes de renda. Então, a comprovação de renda, normalmente, a gente ajusta com o cliente qual vai ser o documento apresentado, porque hoje nós temos várias formas de comprovação, né? Então, o cliente que é registrado, nós vamos utilizar a folha de pagamento dele, de registro, e o cliente que é empresário, nós vamos utilizar a declaração de imposto de renda dele. Algo que muitos clientes nos perguntam com surpresa quando eles vão fazer o financiamento é se o empresário pode entrar na Minha Casa Minha Vida. E ele pode, né? Ele não tem nenhuma distinção. Então, é uma possibilidade também para o cliente, né? Tá buscando imóvel, declarar o imposto de renda, regularizar o seu rendimento, aquele cliente empresário, autônomo, para que a gente possa fazer análise de crédito da melhor forma para o cliente. Excelente, excelente explicação, Paloma. Olha, excelente esse nosso bate-papo. Verdade, muito bom. Obrigado, né, por ter aceitado aqui o nosso convite. Né? E com certeza, assim, vai ser esclarecedor, né, para muita gente esse bate-papo nosso. E, obviamente, a gente sabe que o crédito, né, essa questão de financiamento é onde muita gente tem dúvidas, né? Se você ainda tem alguma dúvida relacionada a outras perguntas que, de repente, a gente não fez aqui, entra em contato, a gente passa o contato ali da MAN e você vai poder entrar em contato direto. É uma parceria que nós temos há muitos anos já, né? Muitos anos, e que se perpetue por muito mais anos, né? Com certeza, é de 100% nossa confiança, todas as indicações que a gente passa para a MAN, então tenho certeza que você vai estar em boas mãos. Eu quero convidar você também, que não faz parte hoje do mercado imobiliário, talvez está numa outra profissão, mas que, de repente, tem uma curiosidade em conhecer, de repente, tirar suas dúvidas e fazer parte deste mercado, vai ter um link aqui na descrição. Entra lá, coloca seus dados, faça ali uma entrevista com o RH e aí tire as suas dúvidas e, de repente, você ingressa nesse mercado que é tão promissor. Eu tenho certeza que você estará na melhor empresa para se trabalhar aqui em Joinville e em toda a região também. Tá bom? Nos vemos, então, no próximo AnaGCast.